Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Digitalize, a principal iniciativa de transformação da tua mentalidade, do teu negócio, para encaixar nessa terceira revolução digital que não se trata apenas da tecnologia, mas justamente dessas novas formas de se relacionar e de gerir o seu próprio negócio, ou mesmo de trabalhar na tua empresa, como colaborador, no teu departamento. Muita coisa está mudando e você sabe disso e num ritmo cada vez mais rápido. Por isso que a gente traz as principais lideranças do mercado para passar um conteúdo aqui numa conversa totalmente informal, descontraída, descomplicada, os principais tópicos aí para te inserir nessa nova era digital. E hoje é um episódio especial, porque a gente traz uma grande liderança de uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e inovação, que é a Amazon. Eu recebo aqui o Rafael Caldas. Rafael, obrigado aí pela tua presença Eu que aqui agradeço, no, Vitor. no podcast. Para começo de conversa, por favor, se apresenta aí, conta um pouquinho do seu histórico, a sua função hoje na Amazon aqui no Brasil. Legal. Bom, primeiramente, prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nesse seu programa, falar um pouquinho aí sobre o nosso mercado, sobre logística. Bom, por onde eu começo? Dentro da Amazon, hoje, eu estou como líder da Amazon Logistics do Brasil, que a Amazon Logistics do Brasil é o próprio transportador, né, da Amazon. A gente começou com esse conceito de transportador próprio da Amazon aproximadamente 8 anos atrás, quando nós inauguramos a Amazon Logistics nos Estados Unidos e começamos a expandir esse conceito pelo mundo. E aqui no Brasil nós estamos com a Amazon Logistics desde final de 2020, né? Inauguramos em novembro de 2020 e nesse momento estamos expandindo também operações aqui pelo Brasil, né? Posso contar um pouquinho aí também da minha trajetória, vai depender aí da sua vontade de ouvir aí Não, por alguma favor, história. tenho todo o interesse, porque assim, o setor ele é muito jovem no Brasil, né? Sim, Se a gente for pensar, 7 anos atrás, a gente tinha poucos atores, né? E os atores que existiam eram aqueles da primeira geração do que era chamado comércio eletrônico, é né? uma verdade. Então, o cara, a empresa comprava um determinado produto, estocava e vendia num site próprio, algo Sim. nesse sentido, né? Era até antes da geração dos aplicativos, né? E você tem uma trajetória rara, né? Dentro do comércio eletrônico desde lá de trás, não é? Você passou por quais empresas já? Bom, primeiro eu não comecei nessa área, né? Eu comecei já há um pouco mais de 20 anos atrás na área de tecnologia. Então eu trabalhei por 10 anos na área de tecnologia, eu sou formado em ciência da computação, eu fiz mestrado e especializações na área de negócios, mas eu trabalhei com 10 anos em tecnologia. Eu sou do Amazonas, né? Então uma curiosidade, eu sou um amazonense que trabalha na Amazon, então duplamente Amazônia. Então, com tecnologia, eu trabalhei por 10 anos com projetos de desenvolvimento de sistemas, de comunicação satelital e de várias outras tecnologias lá no Amazonas. E foi quando eu, querendo ampliar as minhas oportunidades, eu me mudei para São Paulo há uns 12 anos atrás, né? E mudei de área completamente, porque quando eu me mudei para São Paulo, eu ampliei meu leque, né? Eu falei, olha, eu quero trabalhar com projetos, não importa a área, né? E eu vi uma oportunidade naquela época na Direct Express, que estava fundando o escritório de projetos dela. Direct Express era, na época, né, de 2010 para 2011, era o maior transportador de e-commerce do Brasil, né? Verdade. De e-commerce era maior até do que os Correios. E eu fundei o escritório de projetos da Direct, né? Foi dessa forma, eu mudei para São Paulo e comecei a trabalhar com logística. Nesse momento eu já não tinha mais nada a ver com tecnologia, porque os projetos que eu desenvolvi eram 100% de logística. Então, eu entregava a operação no regime de turnkey. Abria centros operacionais, hubs, sort centers, alguns conhecem como dessa forma, né? O centro de distribuição. Eh, e, através disso, eu tomei muito conhecimento de logística. Foi quando, na época, o CEO da empresa me ofereceu a área de operações, então eu comecei a tocar a área de operações da empresa também, que isso foi aproximadamente 1 ano e meio depois de eu entrar na empresa. E, cara, para mim foi fantástico. A vivência com a área de operações foi fantástica, porque eu tive a oportunidade de conhecer a fundo a área de operações de logística e foi quando, de fato, eu me apaixonei. Aí não teve volta mais, não teve mais volta.
e não quis mais sair da área de operações, porque realmente para mim é um negócio apaixonante, né? É muito binário, é muito lógico, é muito simples o raciocínio que nós temos que ter para desenvolver e gerenciar uma operação logística. E na época foi quando, em 2014, a B2W comprou a Direct Express, né, que pertencia à época da Tegma, a Tegma. E em 2015 eu passei a integrar o corpo de projetos da B2W, que foi quando eu busquei uma oportunidade na Amazon, já no início de 2016. Eu entrei na Amazon. E a minha entrada na Amazon foi muito curiosa, né? Porque eu entrei na Amazon do Brasil e em uma semana eu recebi um desafio. Falou, olha, Rafa, você está disposto a ir para o México? Porque nós estamos precisando de um líder para a Amazon Logistics lá. Nós estamos inaugurando a Amazon Logistics no México, então precisamos de alguém para nos ajudar a inaugurar a Amazon Logistics no México e expandir a operação, tocar a operação da Amazon Logistics no México. Falei, eu topo. Não falo espanhol, mas eu aprendo rápido. Né? Então, fui para o México, morei lá 1 ano e meio, experiência fantástica. O mexicano tem um quê muito brasileiro, né? Então é um latino, né? Aquela recepção calorosa, povo que gosta de trabalhar, povo que é muito esforçado, assim como nós. Então eu não tive grandes dificuldades de me adaptar ao México. Foi 1 ano e meio muito prazeroso que eu passei por lá. Expandimos as nossas operações lá com a Amazon Logistics nos principais estados do México. Foi quando eu voltei ao Brasil para comandar a área de transportes aqui no Brasil. E nesse período, que foi já no final de 2017 e 2018, eu fiz várias coisas, né? Também morei alguns meses nos Estados Unidos, abrindo a operação da Amazon Logistics lá, e por final, em meados de 2019, eu mudei para a Austrália para poder montar a Amazon Logistics lá na Austrália e comandar a Amazon Logistics na Austrália por um determinado período de tempo. Digo determinado período de tempo porque a minha vontade sempre foi montar a Amazon Logistics aqui no Brasil. Né? Então, quando deu a pandemia, já em abril de 2020, eu já com a sinalização de que de fato nós íamos montar a Amazon Logistics aqui, mudei para o Brasil de novo, né, para poder ter a oportunidade e a honra, né, de fazer essa história aqui no nosso país, né? E desde então, o que mais a gente tem feito é entregar pacotinho e sorriso para os nossos clientes. Te escutando, fica bem claro para mim que a tua história coincide com algumas habilidades e demandas das próprias empresas hoje, né? Acho que muita gente passou um tempo, principalmente ainda com um DNA daquela segunda revolução industrial, que não impactou só a indústria, Sim. né? Impactou qualquer tipo de serviço ou produto. Se uma padaria hoje, por exemplo, ela opera basicamente dentro daquela lógica matricial, né? E uma hierarquia muito pré-definida, uma esteira rolante, onde o produto vai recebendo alguns encaixes à medida que a esteira vai seguindo. E eu estou só citando isso por analogia, porque você teve uma formação de tecnologia Sim. e foi para esse mundo da logística que não é tão distante da tecnologia hoje. De forma alguma. Hoje tem uma integração Necessita. absurda, né? É uma verdade. E muitas carreiras estão surgindo com esse mix, né? Uhum. Porque se parar para pensar, eu também fui drivado, fui educado em casa para fazer isso. Ou seja, você precisa se especializar. Aí você se especializa, você se torna um especialista de tal ordem que às vezes você deixa de olhar e construir o seu repertório, né? Que é justamente outras habilidades que você vai botando na sua caixa de ferramenta para te ajudar. Sim. Então, por exemplo, hoje um DPO, um Data Protection Officer, ele é uma mistura de várias coisas. Ele é uma mistura de jurídico, é uma mistura de RH, porque tem que fazer treinamento, e é uma mistura também de cibersegurança, que é de tecnologia. É uma verdade. Aonde que estão esses profissionais é raríssimo. Se você olhar para Customer Experience, muitas empresas hoje só estão transformando o nome atendimento ao consumidor em CX, e não é. Porque como operavam as empresas antes, era, bom, vamos esperar dar o problema para depois eu ir lá resolver. CX trabalha a jornada inteira, até o desenho do produto, antecipação de problema. Assim, se o profissional de atendimento ao consumidor, que era o cara que ficava lá na URA, ou comandava toda uma gestão de atendimento telefônico, por exemplo,
ele não se adaptar, não agregar outros conhecimentos, ele vai ficar para É fora. verdade. E você é uma peça rara nesse processo, porque você foi construindo tudo isso. Mas conta aí, então, assim, o que tem de tecnologia na logística, que eu acho que tem muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. E eu vou aproveitar para antes dar o gancho de uma outra coisa. É interessante, Vitor, isso, porque dentro da Amazon, a Amazon tem um pool de diversidade muito grande de profissionais e a gente faz questão que isso aconteça. Então, esse meu background, essa minha bagagem em outras áreas e hoje trabalhando na logística, é só mais uma bagagem das muitas que a gente vê lá dentro da Amazon, né? Nós fazemos questão de ter um ambiente com um pupurri de culturas, de diversidade, de especializações, né, muito grande. Uma curiosidade foi que quando eu me mudei para o México, logo no primeiro mês, tinha um time dos Estados Unidos implantando uma tecnologia na última milha, nossa, lá, né, de Amazon Logistics no México. E havia uma senhora lá que estava apoiando lá, uma senhora norte-americana que estava apoiando nessa implantação. E eu comecei a conversar com ela. Falei, poxa, é prazer enorme contando com a sua presença aqui, nos ajudando a implantar essa tecnologia. Você está na Amazon há quanto tempo? 2 anos. E você sempre implantou tecnologia na Amazon? Sim, sempre implantei tecnologia. Eu entrei para implantar essa tecnologia, para ajudar a Amazon a expandir essa tecnologia pelo mundo. Eu falei, poxa, que interessante, legal. E qual a sua formação? De onde você veio? Né? Falou, eu trabalhei minha vida inteira em uma outra área. Eu falei, qual área? Eu era bióloga marinha. Eu falei, peraí, repete, o que bióloga marinha tem a ver com tecnologia, que tem a ver com essa área que você... Não, a coisa é muito simples, né? Ela me explicou. Foi naquele momento que eu entendi melhor um pouco a nossa cultura. A Amazon, ela contrata pelo que você tem potencial de ser como profissional, né? Então, por isso que nós temos 16 princípios de liderança, né, que são muito conhecidos. Quem tiver uma curiosidade, basta pesquisar no Google sobre os 16 princípios de liderança da Amazon, que vai achar muito conteúdo a respeito disso. Então, nós contratamos por esses princípios de liderança, né? Que é sentimento de dono, obsessão pelo cliente, mergulhar fundo nos números, ter rapidez, né? Que a gente chama de bias for action. Então, tem vários princípios de liderança que são importantes e que a gente contrata por eles, né? O conhecimento técnico, ele acaba se tornando importante sim, mas ele é um detalhe que faz com que, se a pessoa tiver boa vontade, se a pessoa tiver vontade de aprender, né, e de ser curiosa, que é um outro princípio de liderança nosso, a pessoa com certeza vai ser capaz, né, de absorver esse conteúdo rapidamente, né? Mas como você falou, voltando à sua pergunta, a área de tecnologia, ela, sem sombra de dúvidas, ela está intrinsecamente ligada com a logística. Não tem como nós operarmos hoje logística de uma forma produtiva e competitiva sem tecnologia. O que eu vejo aqui é que o nosso mercado está passando por uma evolução muito grande dentro da área de logística de transportes para o e-commerce, né? Se a gente olhar, você falou muito bem, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, a nossa realidade era completamente distinta, né? Então, nessa época, nós ainda tínhamos algumas empresas entrantes no mercado, pequenas ainda, embrionárias, que tinham um potencial tecnológico muito grande dentro da área de logística, mas que ainda não eram punjantes. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos as grandes empresas do mercado que operavam pouco com tecnologia, com baixa penetração tecnológica, né? Então, naquela época, era comum ainda que o courier, né, o entregador, ele saísse com a lista de entregas em papel, né, para que o cliente assinasse em papel e depois você tinha uma pessoa no final do dia para poder fazer o upload de todas aquelas informações de forma manual, né, aquela baixa manual da entrega. Então, isso era muito comum ainda, né? Por incrível que pareça, em alguns interiores, algumas cidades do Brasil, as transportadoras ainda utilizam esse tipo de artifício, né? Que a penetração tecnológica ainda não atingiu 100% do nosso país. É grande, 5.500 municípios, então há de se entender que existe uma necessidade de evolução com degraus. Agora, com o advento do Covid, com o crescimento vertical, alguns chamam de hypergrowth, né? O super crescimento acelerado do comércio eletrônico, essas empresas também cresceram.
Essas empresas cresceram e começaram a ter uma penetração tecnológica muito maior. Então, hoje, é mais comum você ouvir falar de tecnologia de roteirização de última milha, que, por sinal, não vamos longe. Há 5 anos atrás, você contava nos dedos de uma mão Sim, quais olha eram as lá. empresas que utilizavam roteirização, É isso né, mesmo. na última milha, que tinham tecnologia de roteirização na última milha. Hoje não. Hoje já é algo mais comum. Ainda não é amplamente difundido como nós gostaríamos que fosse, mas já é mais comum. Isso foi possível devido à evolução dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né, com esse crescimento vertical que o e-commerce teve. Então, existem muitas tecnologias que são necessárias ao e-commerce e eu considero, sinceramente, Vitor, que isso é uma questão básica, né? Que muitas empresas se preocupam com algo que é ciência de foguete, que é algo inatingível, que outros países estão usando e você fica embasbacado com aquilo, deslumbrado com aquela tecnologia. Nossa, um carro autônomo realizando entregas, né, um robô realizando entregas, quando a gente tem que se preocupar com coisas mais básicas. Eu sou um amplo Aham, defensor de aham, você estruturar, solidificar a aham. operação com as tecnologias mais básicas que vão permitir com que o teu business seja produtivo, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Assim, nos últimos também 5 anos, o que a gente viu na imprensa de novidades sendo lançadas que até hoje ninguém viu, ninguém de maneira massificada, não está Sim, escrito no gibi. É que eu entendo até porque era um momento também de atração de investimento. Quem precisa de investimento, que não é o caso da Amazon, que é um grande player global, funcionou muito para trazer investidor. Falar, olha, estou lançando um aplicativo de helicóptero, que você chama o helicóptero, você entra no helicóptero, faz que nem a Uber. Enfim, é um cenário que assim, aconteceu, mas eu concordo com você, a gente precisa fazer o básico. E você citou um ponto que para mim é paradigmático, né? A gente está crescendo bastante o comércio eletrônico no Brasil. Só que ele é muito, muito, muito pequeno perto do potencial, né? exato. Se você olhar, antes da pandemia, a gente tinha mais ou menos, porque é difícil você mensurar esses dados, né? Mas segundo os dados da Ebit Nielsen, da FEComércio São Paulo, todos eles dão conta que antes da pandemia a gente tinha 5% de todo o varejo no comércio eletrônico. E aí vendendo ou por plataforma digital, site ou até rede social, que hoje a gente só tem essas 3 portas de entrada, né? Estão criando uma quarta que é o metaverso, mas aí é outros 500. Pós-pandemia, os dados do primeiro TRI de 2022 dá uma ordem de 11%, mais otimistas, 12%. 12% ainda não é nada. E olha que hoje qualquer pessoa abre o celular, pesquisa na internet um item e acha o item. Desde lantejola, sapato, capinha de celular, qualquer coisa. Mas temos ainda 12%. Se a gente olhar para os dados dos Estados Unidos, até da China, tem alguns estudos que dá para ter são mais fidedignos assim. A gente está falando de 40% até 60% de penetração do comércio eletrônico. Se a gente tiver 60% de penetração aqui de comércio eletrônico no Brasil, eu imagino a malha logística que a gente vai precisar criar absurda para dar conta de entregar tudo isso. E diferentemente também desse passado recente, essa logística para pequenos pacotes ela é muito diferenciada, né? Porque tempos atrás, basicamente o que você fazia? Você é um lojista, você precisa dos produtos, então o produtor enchia um caminhão de tênis. Era um caminhão inteirinho só de tênis. Que ele passava, chegava em determinado local para desaguar para os lojistas, aí a pessoa ia fisicamente lá. Se tivesse alguma venda online, era isso, direto da loja, a loja ia lá e pingava. Num contexto, por exemplo, de plataforma digital, de ecossistema, que vocês conectam muitos atores, o pacote da caneta tem que ir junto com o pacote de um livro, de um tênis, se realmente essas 3 pessoas comprarem esses 3 itens moram perto. Você tem que ter toda uma dinâmica de roteirização que é super recente.
no Brasil, né? No mundo nem tanto, por isso que é importante esse seu histórico aí no mundo, mas que é realmente algo que a gente está vendo florescer no Brasil. Quantos anos, mais ou menos, essa dinâmica de crescimento aqui na Amazon, seja como marketplace, seja como logística, se deu? Porque hoje vocês tem centros ali de distribuição, muitos cross-docking, nesses lugares que o produto chega e já dispara em alguns estados, assim, com um tamanho muito grande. Quanto tempo vocês conseguiram fazer esse crescimento para chegar agora nessa dinâmica atual de vocês? Olha, vale lembrar um pouco do passado da empresa aqui no Brasil, Vitor. A Amazon ela existe aqui no Brasil desde 2014, só que naquela época a gente entrou com operações de livros e Kindles, né? A Amazon Consumer, que a gente chama, né? Que é amazon.com.br. Operação somente de livros e Kindles. Foi em 2018 que nós abrimos as outras categorias, né, para os sellers a oferecerem outros tipos de produtos fora livros e Kindles, né, através do nosso website. E somente em janeiro de 2019 que nós abrimos o nosso primeiro Fulfillment Center, o nosso primeiro centro de distribuição com outros produtos, né? Um centro de distribuição próprio com outros produtos, que fica lá em Cajamar. A partir desse momento, ou seja, temos até agora um histórico de 3 anos e meio, nós fizemos uma expansão da Amazon aqui pelo Brasil, abrindo um total de 12 centros de distribuição. Esses centros de distribuição estão espalhados entre São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Recife. Então nós temos na maior parte das regiões do Brasil hoje fulfillment centers, né, centros de distribuição implantados com o objetivo de nós avançarmos o estoque que é mais requerido pelo cliente daquela região, com o objetivo de encurtar as velocidades de entrega. Então, com isso, a Amazon teve sim uma expansão expressiva dentro do país, né, e uma presença muito mais significativa para o nosso cliente dentro do país. O nível de serviço, então, nem se fala, né, porque isso está dentro daquele flywheel, né, que nós temos na Amazon, que se quiser eu também posso comentar sobre isso. Pô, comenta aí, eu acho que é importante para a gente entender mais ou menos qual é essa mentalidade da Amazon que faz com que ela cresça tanto assim. Eu adoro comentar sobre isso, porque isso é um modelo mental que se aplica a qualquer tipo de negócio, não é só a Amazon, né? E qualquer tipo de e-commerce também. Isso é tão legal porque é algo tão lógico, mas que ao mesmo tempo, infelizmente, muitas empresas não utilizam esse conceito, esse modelo mental. O Flywheel ele foi desenhado no papel de guardanapo há muitos anos atrás pelo Jeff Bezos, né? O fundador da nossa empresa. E dentro do Flywheel ele tem um conceito que explica o seguinte, também se quiser pesquisar no Google, quem quiser pesquisar no Google a respeito do Flywheel, vai encontrar também muito material a respeito disso. O Flywheel ele começa pelo Customer Experience, pela experiência do cliente, né? A experiência do cliente está ali na redução de atritos, né, que você tem como sendo fricções, né, naturais no processo decisório de compra do e-commerce. Como, por exemplo, uma fricção é o prazo de entrega. Ou seja, o cliente, ele às vezes desiste de fazer a compra pelo prazo de entrega. Então, o prazo de entrega é uma fricção. Quanto mais você trabalhar no prazo de entrega, mais você está trabalhando na experiência do cliente, nesse Customer Experience. Outra fricção é o pós-venda, né? O pós-venda, a atenção que você dá para o cliente no pós-venda, infelizmente ainda tem muitas empresas que você não consegue, sob hipótese alguma, falar com um operador daquela empresa. Né? Você só consegue fazer trocas de mensagens por e-mail ou por chat, mas nunca consegue falar com a pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante, principalmente para nós brasileiros, né? Então, bem como a navegabilidade do site, também pode ser uma fricção no processo decisório de compra. Tem centenas de itens que podem ser fricção e que, se bem trabalhados, eles podem se transformar numa excelente experiência, né, para o nosso cliente, que a gente chama de Customer Experience. Quando o cliente ele tem essa excelente experiência oferecida a ele, ele vai entrar mais naquele website, ele vai gerar o quê? Tráfego. Né? Ele vai gerar tráfego naquele website, que é o que todos querem,
que é o que os sellers querem, que é o que a Amazon quer, que o cliente ele entre naquele website. E o seller, ele é atraído pelo tráfego, né? Porque quanto mais tráfego aquele website tem, mais chances o produto daquele seller tem de ser visualizado e ser convertido em uma venda. Então, quanto mais tráfego, mais você atrai sellers, que é um outro ponto do flywheel. Você atrair os sellers, você atrai um sortimento maior de produtos, né? Então, o sortimento ele é muito importante, porque dentro da Amazon, o conceito da Amazon, inclusive, eu vou fazer um pequeno parênteses, o nome da Amazon foi criado porque o Jeff Bezos, lá atrás, na época que os sites de busca ainda eram de A a Z, né? Você abria um site de busca como um Yahoo, naquela época, um AOL, aí você via os sites com a letra A como primeiros, né? Os que apareciam primeiro. Então, o Jeff Bezos pesquisou no dicionário qual a palavra que poderia expressar, com a letra A, que poderia expressar melhor o significado da nossa empresa. Então, ele viu lá Amazon River, de onde eu sou, né? Rio Amazonas, demais. Que é o maior rio em volume de água doce do mundo. Ele falou, poxa, eu quero abrir a loja do tudo. Então, a minha loja é a loja de A a Z, eu vou ter tudo, logo vou dar o nome Amazon, né? Então, o sortimento ele é muito importante para esse conceito da loja do tudo, né? Então, quando você tem esse sortimento, você driva essa venda, né? Você converte nessa venda. Com isso acontecendo, você fomenta esse crescimento. O crescimento do negócio, ele faz com que você consiga baixar a tua estrutura de custos, né? Baixar os teus custos operacionais, diluir os custos fixos e fazer com que você tenha um poder de oferecer preços, que é um outro ponto do flywheel, preços mais atrativos para o cliente. Esse é um fator decisório, porque quando você baixa a tua estrutura de custos fixos, você tem duas decisões como empresa. Ou você mantém aquele valor e ganha com uma margem maior, né? Com o cliente, ou você olha para o cliente e fala, eu quero te oferecer o produto por um valor ainda mais baixo, porque eu tenho possibilidade disso acontecer. Isso é, por exemplo, muito nítido na Amazon Web Services, que a Amazon Web Services rompeu o paradigma do cloud computing, né? Porque sem o cliente pedir, a Amazon Web Services baixa os preços dos seus serviços e surpreende o cliente positivamente com, olha, eu tive a oportunidade de baixar os preços do serviço. Eu gostaria muito que isso existisse com a minha linha telefônica. Né? Então, isso é o flywheel. Né? Então, você girar esse círculo virtuoso faz com que você fomente o crescimento daquele teu business, daquele teu negócio. Mas sempre começando com o quê? Com o cliente. Você tem que olhar para o cliente, para você ver o que você pode fazer pelo cliente para que você tenha o teu negócio, a partir daí, né, ele crescendo. Pô, sensacional. A gente já podia terminar o podcast, já valeu já. Acho que todo mundo viu aqui. Presta atenção. Quem for fazer os cortes aí, por favor, corta essa parte aí que foi muito boa. Mas, Rafael, cara, aqui no Brasil a gente tem desafios absurdos de logística, né? Eu não tô falando nem daqueles tradicionais que é país continental, que já é um desafio por si só, né? Porque boa parte da logística no Brasil, ela foi feita por eixo rodoviário, né? A gente não tem muitas ferrovias, por exemplo. A parte marítima ali não está tão bem desenhada ainda, embora tenha os portos ali trazendo que pro cross-border, né? É muito importante, ou seja, trazer e enviar produtos para fora. Então, a gente usa muito avião, por exemplo, para sair de um estado para outro. Mas eu acredito que tenha outros grandes desafios de logística para conseguir entregar rapidamente. Porque aí eu queria abordar esse ponto também, que é importante entregar rápido para justamente até gerar essa recompra, essa fidelização do cliente. Sem dúvida. Então, colocar uma situação hipotética aqui. Se eu tenho uma reunião na sexta-feira, hoje é uma quarta-feira. Cara, se eu não tiver a certeza que se comprar no e-commerce vai chegar antes da sexta, tipo, na quinta, eu não vou comprar, eu vou para a loja. Então, isso é essencial, porque se eu tenho certeza que o que eu
comprar vai chegar rapidamente ou um prazo cada vez mais rápido, a minha chance de comprar mais itens, ter recompra, ela é muito maior. Então, isso influencia muito Exato, a decisão, né? exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho desses desafios todos de logística no Brasil. Engraçado, porque se a gente for olhar o nosso papo, você vai ver que cada peça se encaixa em algum ponto desse flywheel que eu acabei de comentar, né? Então, isso que você falou é o ponto de fricção de entregas realizadas dentro do prazo, né? Ou entregas rápidas, que o cliente quer a entrega rápida, né? Mas ele não basta nós oferecermos uma entrega rápida, nós temos que cumprir com aquilo que nós prometemos. Então, esse ainda é um ponto que o mercado inteiro precisa melhorar, né? Então, não basta se prometer, você tem que cumprir. Então, uma pergunta constante que todos têm que se fazer é: quanto daquilo que eu prometo eu consigo entregar dentro do prazo, né? Então, dentro, por exemplo, da Amazon Logistics, essa é uma preocupação constante minha. Porque por mais que um dia eu tenha um resultado que eu veja que eu não consegui entregar dentro do prazo, literalmente 0,1% daqueles itens que eu prometi para aquela data, né? E essa data é uma data agressiva. O que foi esse 0,1%? Normalmente, o ser humano ele é condicionado a trabalhar com metas. Então, se uma meta, por exemplo, vamos supor, é de entregas realizadas dentro do prazo em 98% e você atinge 98,1%, a maioria das pessoas olha para aquilo e fala: estou bem, né? A diferença está em você olhar para o que você não atingiu dentro do prazo. Não importa que ele seja 1,9% ou que ele seja apenas 0,1%. Porque esses 0,1% são clientes, são pessoas, seres que estão lá com a expectativa de receberem aqueles produtos dentro do prazo. Então, uma coisa que é muito importante que o mercado faça, né, constantemente, esse é um exercício constante, é o entendimento das principais causas raízes nos desvios e falhas operacionais. Agora, obviamente que não é simples você fazer logística aqui no Brasil. Como eu falei, são 5.500 municípios. Se pegar a minha terra natal, o Amazonas, por exemplo, existem interiores dentro do Amazonas que você só consegue chegar de barco depois de você estar há 7 dias ou até às vezes 15 dias dentro de um barco, você consegue chegar lá porque não existe aeroporto, não existe nada. Você tem que ir de barco e num barco regional que vai demorar 15 dias para você chegar, né? Então, você tem que comprometer em same-day delivery, next-day delivery para essa região? Na maioria das vezes, não. Né? Agora, isso significa que você pode, se você obrigatoriamente então tem que prestar um serviço que não é de qualidade a esse cliente? Também não, isso não significa isso. Uma das coisas principais que o cliente quer é o que você falou, informação, né? Então, quando a gente interioriza, né, essa entrega, você começa também a ver gaps, né, lacunas de falta de informação. Ou seja, interiores, regiões que você está prometendo para o cliente entregar num prazo, às vezes, até longo, só que o cliente, no momento que você manifestou aquela carga no teu centro de distribuição para o transportador, o cliente já fica sem visibilidade. Então, isso não pode. Então, o cliente ele quer ter visibilidade. Então, é de direito do cliente você tirar essa ansiedade dele e dar informação constante a cada etapa operacional vencida durante aquele processo, né, de entrega. Então, e aí que entra a questão da tecnologia. Então, às vezes, a gente está se preocupando muito com tecnologias importantes, sim, né, como, por exemplo, carros elétricos, entregas via drone, entregas realizadas por veículos autônomos, mas quando, na verdade, esses são pontos super importantes, mas que dentro de uma escala de evolução, eles talvez estejam numa escala de evolução mais alta. E nessa escala de evolução existem pontos mais básicos que precisam ser cumpridos, como, por exemplo, a rastreabilidade de 100% da etapa operacional, que é uma coisa básica, mas que infelizmente a gente ainda não tem. Então você vai para os interiores do Brasil, as pessoas ainda não estão treinadas a utilizar um app de rastreabilidade da encomenda. Ainda não estão treinadas a fazer a baixa em tempo real,
na coordenada geográfica correta do endereço do cliente. Então, esses pontos, esses quesitos são básicos para um processo logístico de entrega. Então, o Brasil ele tem sim uma complexidade muito grande, uma dimensão continental, inúmeras realidades dentro do nosso país, comunidades que, infelizmente, têm problemas de segurança, regiões com baixa densidade demográfica e, logicamente, com dificuldade de acesso. Então, tem várias realidades, regiões de altíssima densidade demográfica, como o centro de São Paulo, né, centro do Rio de Janeiro. Então, são inúmeros países dentro do nosso país. Só que, para que a gente consiga solidificar a nossa base logística, o primeiro grande passo é tecnologia e necessidade de informação a cada etapa operacional. Pô, perfeito, assim, a gente tem uma iniciativa na FEComércio, e aí que é uma questão mais para o poder público do que para o privado, que está avançando muito bem. Vocês são um expoente nisso aí, de em pouco tempo aqui, o que vocês estão falando no Brasil é incrível mesmo. Que é justamente um projeto que a gente chamou de Logística Sem Papel. Você citou o Amazonas, eu vou muito para lá porque eu gosto mesmo, especificamente Manaus, São Paulo. A gente fez um cálculo de quantos papéis fiscais a gente precisa imprimir para fazer com que o pacote saia de São Paulo e vá até Manaus. Está até no site logisticasempapel.com.br. Basicamente, para fazer esse único pacote, passar de São Paulo para Manaus, tem que imprimir 16 guias. 16 papéis. Para quê? Para fiscos estaduais, porque a gente está falando de CMS. Então, para cada local que eu passo com essa carga, tem que ir lá apresentar uma guia. E esse é um elemento que faz com que a carga demore para chegar, né? E convenhamos, é um procedimento ainda totalmente analógico que contribui até para a sonegação, porque quem tiver com malícia num processo todo assim de papel e tal, ele pode acabar até passando. Ao passo que se a gente digitalizasse essas secretarias da Fazenda, todos esses documentos... Fica inequívoco, né? Inequívoco. E a arrecadação, inclusive, sobe. Poderia diminuir o imposto em virtude até do acréscimo de arrecadação. Então, assim, a gente tem muito ainda para avançar no Brasil de logística, principalmente para e-commerce, que é extremamente outra dinâmica. Nem estou falando aqui de Correios, porque os Correios cumprem esse papel também desse pedaço aqui de e-commerce, porque eles conseguiram uma malha gigantesca no Brasil, com franquias. Então, você tem uma cidadezinha do interior, tem uma igreja, tem uma Caixa Econômica Federal, tem uma lotérica e tem lá os Correios. É impressionante a rede que eles montaram. E assim, demoraram muito tempo para montar, né? Mas Correios também é uma peça importante desse tabuleiro, porque tem questões também fiscais envolvendo os Correios, tributárias. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem muito para avançar, né? E é uma oportunidade gigantesca para um monte de gente, né? Eu acredito que vocês têm inúmeros transportadores, pode ter um monte de gente nos assistindo aqui que possa ser transportador também, para se encaixar nesse ecossistema da Amazon, e também muitos vendedores que podem se usufruir tanto dessa logística como do marketplace da Amazon. E tudo isso gera um efeito multiplicador tão transformador na vida das pessoas que toda vez eu falo assim, se você pegar um vendedor tempos atrás, o que determinava o sucesso dele, em grande medida, era o local onde ele se fixava, o ponto físico dele. Tanto é que o ponto físico, ele até tinha um valor altíssimo ali quando ele ia passar o ponto. Até hoje é assim, mas isso está diminuindo e espero que diminua cada vez mais. Então, para citar um exemplo, vou pegar o Rio de Janeiro, tá? Só para não ficar em São Paulo, mas enfim. Se a loja dele estivesse lá na Zona Sul, Copacabana, Leblon, ele teria uma chance muito maior de sucesso de venda pelo número de pessoas que estão passando ali, do que se ele tivesse aberto a loja dele, talvez
numa região mais periférica, né? Sem dúvida. E hoje um seller desse que está numa região periférica, de São Paulo, de qualquer estado do país, ele pode entrar na Amazon, vender o produto dele, tem a logística da Amazon e gerar essa renda para ele mesmo e ele fazer a economia girar até no entorno dele. Isso aí é transformador, porque vale quem tem o melhor produto, o melhor serviço, o melhor preço. Isso traz muito benefício para as pessoas. Então, embora a gente tenha comentado aqui que tenha só 12% de penetração do comércio eletrônico, são 12% que, trabalhando bem, eles estão surfando essa onda muito bem, porque eles estão aumentando o volume de vendas. E quem não está, ainda é uma excelente oportunidade ainda, né? Para entrar, vender, entregar esses produtos, porque ainda tem pouca gente, né? Dentro desse segmento. Como é que você enxerga aí a expansão desse comércio eletrônico no Brasil? Porque tem tantas iniciativas novas também. Tem supermercado entrando agora, farmácia entrando também, muitos outros atores entrando. Como é que você enxerga essa dinâmica de expansão que está muito rápida, né? Como eu falei, a logística mudou muito, né, essa realidade do nosso mercado nos últimos anos, né? E os sellers, eles têm papel fundamental nisso, porque a maioria desses sellers, eles tinham uma presença muito grande no varejo físico e agora estão convertendo pro virtual, e se preocupando cada vez mais com o virtual, e as empresas também estão se preocupando cada vez mais com esses sellers, né? A ponto de oferecerem inúmeros programas. A própria Amazon oferece alguns programas interessantes, né, para esses sellers, como, por exemplo, o Fulfillment by Amazon, né, que é a Amazon fazer o fulfillment no lugar do seller. Então, o seller que tem aquele produto, uma garrafa, ele tem várias unidades daquela garrafa e ele quer facilitar o processo de compra para o cliente, né? Uhum. E também facilitar a vida dele no processamento logístico daquela carga. Uhum. Então, ele envia esse produto para um fulfillment center da Amazon. E o fulfillment center da Amazon vai estocar aquele produto. Nós temos hoje um fulfillment center da Amazon exclusivo para sellers, né? Que fica aqui em Cajamar. No momento que aquele seller vender aquele produto através do website da Amazon, a Amazon vai lá, com o mesmo processo que a gente faz hoje para o produto próprio da Amazon, a Amazon vai lá na prateleira, pega aquele produto, faz a embalagem daquele produto e envia para o cliente como se o cliente estivesse recebendo um produto da própria Amazon, né? Uhum. Então, esse é um serviço maravilhoso que passou a ser ofertado aos sellers aqui do Brasil. Nós temos outros serviços também ofertados aos sellers do Brasil, como, por exemplo, o entregue pela Amazon, né, que nós chamamos de Deliver by Amazon, que o seller tem a oportunidade de utilizar os mesmos transportadores que a Amazon utiliza. Então, ele é plugado dentro desse programa. Quando ele é plugado dentro desse programa da Amazon, tudo que ele vende, a Amazon diariamente com esses transportadores vai lá no facility do seller, vai lá na loja do seller, onde quer que ele esteja, coleta aquele produto para poder fazer entrega nível nacional. Né? Então, esses e outros serviços que nós temos oferecido aos sellers são serviços que, de fato, estão assim como outros players do mercado também oferecem serviços para sellers, estão ajudando a mudar a realidade do Brasil nesse sentido. Sim. Não havia essa facilidade, né? Antigamente, os sellers que vendiam aqui no Brasil, há anos atrás, eles tinham somente a opção, né, de utilizar o serviço, que também é muito bom, dos Correios, para poder ir lá, postar aquela encomenda deles nos Correios e ser entregue a nível nacional. O ponto é que, às vezes, tem a questão do horário de funcionamento da agência, né? Tem a questão de que o seller não pode se locomover até aquela agência. Então, tem uma série de fatores que são atritos e que, se você oferece mais serviços aos sellers, sem sombra de dúvida, você tem como facilitar a vida desse seller e, obviamente, que converter isso em maiores vendas, né? E melhorar esse share do e-commerce que você tinha acabado de se referenciar. Isso é demais. E aqui no Brasil, como no mundo, a gente tem uma data que se convencionou chamar de Black Friday, que é aquela data onde tem
pico enorme de vendas, mas o que a gente vê é muitas plataformas criando o seu próprio Black Friday, digamos assim, né? Sim. Vocês têm um, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que é a dinâmica, até a preparação, o que que acontece nesse Black Friday, digamos assim, da Amazon. Olha, para mim, particularmente, é o melhor período do ano, né? Os melhores períodos do ano são os períodos de pico, né, que a Amazon enfrenta. Então, enfrenta no sentido positivo, porque é uma satisfação muito grande você ver que aquele teu serviço está sendo materializado de fato em sorrisos do cliente final. E essa é uma oportunidade que eu considero como sendo maravilhosa, de inclusive eu ir fazer entregas também na casa do cliente final. Porque você vê Que aquilo sendo demais. materializado, né? É. O planejamento da Black Friday ele é algo que demora, né? Demora meses. Então ele tem uma antecipação muito grande do início desse planejamento ao evento, né? Ele tem uma antecipação muito grande e envolve a companhia inteira, né? Porque não é simples você conseguir expandir a sua capacidade em várias vezes a sua capacidade nominal normal, apenas para um período de pico. Então, isso exige muito planejamento, isso exige muito estudo, muita matemática, para que você consiga fazer escalar com a mesma qualidade, né? Escalar com Uhum. qualidade, escalar conseguindo prover ao cliente um ótimo nível de serviço. Então, isso é muito importante, por isso que a gente conta muito com planejamento. E durante esse ciclo de planejamento, a Amazon envolve todos os seus parceiros comerciais também, né? No campo da logística, envolve os parceiros comerciais que operam com os armazéns da Amazon, Uhum. bem como também envolve tanto os operadores terceiros, que são as transportadoras que operam com a Amazon, as várias transportadoras que operam com a Amazon, e a Amazon Logistics, né? Então, nós temos um ciclo de planejamento robusto que começa com muitos meses de antecedência ao período da Black Friday. Quanto tempo dura esse período de não só do planejamento para o consumidor lá, esse período de desconto que acontece? Geralmente é em que época do ano? Olha, o Black Friday, ele normalmente é na última sexta-feira de novembro, né? E ele se convencionou ser na última sexta-feira de novembro, só que ele envolve normalmente alguns dias de promoção, né? Tem os dias que o Brasil convencionou como sendo os dias de esquenta do Black Friday, que são os dias que antecedem o Black Friday, né? Logo após o Black Friday, a primeira segunda-feira após o Black Friday, tem o Cyber Monday, que é outro período promocional para fazer promoções de eletroeletrônicos, né, e produtos de informática para os clientes daqui do Brasil. Então, é um período que pode durar, dependendo do website, vários dias ou às vezes até algum par de semanas, E o né? Prime Day? Prime Day é agora. Então, me O Prime conta Day aí, como começou que ontem e hoje é o Prime Day. Então, nesse momento, eu estou com o meu telefone vibrando algumas vezes de algumas ligações já. O Prime Day é um período que ele é específico da Amazon, né, para os clientes Prime. O Prime ele é um programa maravilhoso. Eu, sem sombra de dúvida, sou um defensor como cliente, um defensor nato desse programa, porque pelo valor que a Amazon oferece, né, de R$14, a gente tem ali acesso, como brasileiros, nós como clientes, nós temos acesso ao Prime Video, ao frete grátis, ao Prime Music, né? A milhares de livros e revistas, né? No Kindle e também ao Twitch. Então, essa plataforma do Prime dá, sem sombra de dúvidas, uma vantagem enorme ao cliente brasileiro, né? E durante esses dias nós estamos promocionando milhares de produtos no nosso website para os clientes Prime. Então, os clientes que são Prime estão tendo a oportunidade de comprar muitos produtos com desconto. Eu, particularmente, já comprei vários. Então, a tentação ela é grande mesmo. E é um período, assim como o Black Friday, que você mencionou, que exige também muita preparação, com meses de antecedência. Todo período de pico ele exige isso, né? Nós temos aqui no Brasil a Consumer Week, temos o Prime Day, temos o Book Friday, temos o Black Friday também. Esses como sendo os maiores períodos de pico. Tem outros picos menores aqui no Brasil, que existem aqui, tanto da Amazon quanto do mercado, próprios da Amazon quanto do mercado,
mas que exige uma preparação sim, mas não com toda a robustez de um Black Friday, mas sempre exige uma preparação prévia. Pô, Rafael, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Eu aprendi bastante, espero que todo mundo tenha também aprendido bastante com você. Abriu espaço aí para você deixar um recado final. Quero falar que sou fãzaço da Amazon, vocês estão fazendo uma malha logística também fenomenal. E quem não se usufruir desses benefícios como lojista, como consumidor, está perdendo tempo, porque vocês fazem realmente um bom trabalho. Então, meu muito obrigado e pode contar sempre comigo. Eu que agradeço. A gente trabalha para isso. O objetivo da Amazon é o cliente. Então, nós temos dentro do nosso business pessoas que estão super motivadas a entregar o melhor serviço para o cliente. Então, a Amazon respira isso diariamente no nosso ambiente, né? Então, tudo que a gente faz é sempre pensando no cliente, trabalha de trás para frente, pensando nas soluções que o cliente precisa para facilitar o dia a dia dele e, a partir daí, a gente implementa essas soluções, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite novamente, Vitor. Foi um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Tamo junto, meu caro. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque a gente usa esses dados também para melhorar aqui. Envia sugestão de novos convidados. E para acessar mais informações sobre tudo isso, você pode acessar movimentoinova.com.br. Lá tem todas as iniciativas que a gente faz como grupo e também muita informação sobre esse podcast. Até logo!